Henker que vive duas vezes. Capítulo 262. O acumulador, 2. Equipe, HH, quintas-feiras, Yahiko, 412 avos. Este é o 26º andar, o Muro das Lamentações. Yon-Woo abriu lentamente os olhos sob a luz. Quando a luz desapareceu, um ar frio que atingiu seus ossos o cercou. Então, uma tempestade de neve avançou em sua direção. Yon-Woo lutou contra o frio girando seu circuito mágico. Ao mesmo tempo, ele transformou sua armadura mágica em um manto e cobriu o rosto com um capuz. O vento forte o incomodava menos. Tudo ao seu redor era branco. Tudo o que ele conseguia ver era neve, e flocos de neve do tamanho dos punhos de uma pessoa caíam do céu. Foi difícil resistir à tempestade. Ele também não conseguia ver facilmente. No entanto, quando olhou em volta de perto, percebeu que estava acima de uma grande muralha da cidade. Bandeiras tremulavam ao vento e a muralha da cidade era tão alta que ele não conseguia ver o fundo. Era uma fortaleza cercada por montanhas de diferentes tamanhos. Esta foi a 26ª etapa. Isso vai ser irritante. Claro, ele não estava dizendo que seria chato subjugar o chão. Andar por um novo caminho com cada andar nunca foi chato. O que era irritante eram os olhares que ele sentia ao seu redor. Eles não estavam apenas curiosos. Eles estavam em guarda. Essa pessoa. Sim, é o acumulador. Ouvi dizer que ele desapareceu após o incidente da Rainha do Verão. Ele está começando a subir de novo? Isso significa que esta tentativa é um fracasso para nós. Todos os jogadores dos andares inferiores sabiam que não sobrou nada por onde o colecionador passa. Nosso mestre é muito popular. Você não precisa se preocupar com as coisas inúteis. Shannon começou a rir e Han Yeong balançou a cabeça. Normalmente, Yon-Woo teria simplesmente ignorado os olhares que recebia. Ele não se importava com o que os outros pensavam. Mas esta fase seria cansativa se os outros estivessem em guarda. Só então, uma nova mensagem flutuou com um vento assustador. O julgamento do 26º andar está começando. Julgamento. O muro, construído nas montanhas nevadas de Nahatma, simboliza o bloqueio dos monstros da neve do norte. No entanto, inúmeras pessoas desabaram em frente a este muro, por isso ganhou o nome de Muro das Lamentações. No entanto, foram recebidas informações sobre a agitação entre os monstros da neve e prevê-se que eles atacarão. Seu líder está pelo menos no nível do corpo espiritual. Durante o próximo mês, proteja as lágrimas de Ra, que estão dentro do Muro das Lamentações. Yon-Woo franziu a testa olhando para a mensagem. Preciso da ajuda de outros jogadores para proteger as lágrimas de Ra. Facilmente dito, o Muro das Lamentações era um jogo de defesa. Uma vez por dia, quando a lua está alta no céu, monstros vêm de além das montanhas nevadas. Eles definitivamente não eram monstros normais. Cada um deles era especializado no frio e não sentiam dor mesmo quando seus membros eram cortados. Em vez disso, eles ficaram entusiasmados com o cheiro de sangue. Se milhares, não, 10.000 desses monstros viessem correndo. Era horrível só de pensar nisso. O mais importante era proteger as muralhas do castelo. É claro que mesmo a pessoa mais forte não conseguiria fazer o trabalho de 10 pessoas. Então trabalhar com outros jogadores era fundamental. Você pode bloqueá-lo sozinho nas primeiras 2 semanas. Embora houvesse muitos monstros, também havia muitos jogadores e soldados dentro das muralhas do castelo. O problema surgiu na 3ª semana. Haveria falta de comida e os soldados ficariam feridos. Os monstros da neve com 10 metros de altura apareceram neste momento, e seus ataques foram suficientes para fazer desmoronar as firmes muralhas do castelo. E claro, com o aumento repentino da dificuldade, haveria tensão entre os jogadores. Definitivamente não foi fácil distribuir recursos entre eles, a menos que alguém com liderança chegasse para distribuí-lo de forma justa. Se as coisas não fossem feitas de forma democrática, tudo ficaria uma bagunça. Sofremos por causa disso também. Quando entramos na 4ª semana, os inimigos internos eram piores que os externos. Um mês definitivamente não foi pouco tempo. Além disso, os ataques dos inimigos não diminuiriam, mas aumentariam. A exaustão e a falta de recursos levaram os jogadores ao limite. Yon-Woo estava planejando que os jogadores protegessem as lágrimas de Ra quando a fase começasse, mas era óbvio o que aconteceria. Lá se vai essa ideia. Mesmo que ele pedisse ajuda, era provável que isso não fosse feito corretamente. Claro, ele poderia forçá-los a fazer isso, mas não há necessidade de ir tão longe. Poderia ser um pouco chato, mas parecia que não havia mais nada que ele pudesse fazer a não ser fazer sozinho. Ele também achou que não era uma ideia tão ruim, já que poderia mostrar a eles que o acumulador era realmente um acumulador. Eu me pergunto se será difícil encontrar pessoas assim. Yon-Woo não achou que fosse muito importante. Se eles fossem habilidosos o suficiente para se destacarem, ele os notaria de uma forma ou de outra. Xexexe. Yon-Woo organizou seus pensamentos e moveu os presságios dos monstros para dentro do desespero do Rei Negro. Sua sombra se estendia em forma de um arbusto espinhoso que subia até a porta de ferro que dava para a base do castelo. Os jogadores que tentavam explorar a base pararam. Eles teriam ignorado se fosse apenas uma sombra, mas havia olhos embutidos na sombra. Dezenas de olhos os encontraram.
Todos sentiram arrepios nas costas. Os olhos eram como os de uma fera que persegue sua presa. O que você está fazendo, acumulador? Todos os jogadores olharam para Yon-Woo. Eles não tentaram afugentar a sombra. Os monstros dentro da sombra provavelmente os engoliriam facilmente. No entanto, Yon-Woo apenas disse o que queria, independentemente dos olhares que estava recebendo. Não se preocupe com mais nada e concentre-se apenas na guarda. Distribuirei recursos para você quando precisar deles. Eu protegerei as lágrimas de Ra. O que você está? Yon-Woo não se importou com o que os jogadores estavam dizendo e pulou levemente no topo das muralhas do castelo. Todos os jogadores tinham rostos rígidos. Alguns deles tinham rostos que perguntavam, talvez? As muralhas do castelo eram extremamente altas. Os ventos também eram fortes e rápidos. Mesmo que usasse magia, ele seria varrido pelos ventos fortes e se tornaria uma pilha de ossos e sangue. Além disso, mesmo que ele chegasse ao solo, as montanhas nevadas estavam cercadas por monstros de neve. A maioria dos jogadores aqui já havia desafiado esta fase antes, então eles sabiam o quão tenazes e malvados eram os monstros da neve. Os monstros de nível geral que lideravam os monstros foram suficientes para engolir os jogadores com uma só mordida. Afinal, esta era uma missão para proteger o castelo, e não destruir os inimigos. No entanto, Yon-Woo não respondeu aos seus olhares e caiu com as asas de fogo abertas. Espere. Ele é louco. Yon-Woo deslizou suavemente, aproveitando o vento. Os flocos de neve bloquearam sua visão, mas nada incomodava sua aguçada percepção extrasensorial. Além disso, por causa de sua consciência fortalecida e poder da alma, era muito mais fácil mover seu corpo. Taque. Yon-Woo pousou em uma montanha nevada perto das muralhas do castelo. A neve chegava até os joelhos, mas seu caminho foi liberado quando ele exalou ondas de calor. Caminho do vento. Quando ele deu um passo à frente, um redemoinho começou a girar ao seu redor. Com seus olhos dracônicos abertos, ele podia ver as falhas esmagadas se dividindo em diferentes lados. Opção: Pathfinder. Nos diferentes caminhos divididos, Yon-Woo seguiu o caminho que lhe era destinado. Rajada. Kwang. Suik. Yon-Woo começou a correr, levantando um vento forte. Na rajada que o seguiu, houve também uma onda de calor. Foi por causa de seu novo título, Controlador do Fogo. Controlador de Fogo. Resumo: a qualidade do fogo é emitida por habilidades e autoridades. Além disso, você tem controle da propriedade do fogo. Era uma habilidade passiva da propriedade fogo proveniente de todos os seus movimentos. Ele o roubou da Rainha do Verão. Por não consumir muito poder mágico, foi muito útil para Yon-Woo. A rajada que Yon-Woo criou envolveu a montanha, e ele expandiu o alcance de sua percepção extrasensorial para uma montanha nevada próxima. Ele podia sentir coisas de todos os lados. Além da montanha nevada, havia um exército de 10.000 que estava pronto para avançar em direção a eles a qualquer momento. Enquanto Yon-Woo corria naquela direção, ele abriu a mão. Uma sombra surgiu e uma conta redonda apareceu na palma da mão. Era uma conta brilhante que parecia feita de rubis. Foram as lágrimas de Ra que eles tiveram que proteger neste palco. Há duas coisas que preciso tirar desta fase: as lágrimas de Ra e a presa venenosa de Apophis. O tema da 26ª etapa foi a batalha do deus Sol Ra e da criatura mágica Apophis. Os monstros da neve nascidos de Apophis atacariam quando a graça de Apophis fosse mais forte à meia-noite. Então, havia duas maneiras de resolver este julgamento. Você poderia durar um mês como resumo, ou poderia roubar a presa venenosa de Apophis que estava no meio dos monstros da neve. Claro, se ele conseguisse os dois, ganharia um item muito bom. Um item que poderia ajudá-lo a crescer instantaneamente. Se o crescimento de Yon-Woo não tivesse parado, ele não precisaria disso, mas como seu potencial latente era mais profundo, Yon-Woo estava desesperado por tudo o que pudesse conseguir. Acumular os itens foi crucial para seus novos planos. Roubar a presa venenosa de Apophis era incomparável à dificuldade de roubar as lágrimas de Ra. Correr para um lugar cheio de monstros era difícil, mesmo para os Rankers, especialmente quando ele se aproximava do centro, mas Yon-Woo tinha seus servos fiéis. Shannon, Hyeong. Sua sombra se estendeu e seu Senhor da Morte e Cavaleiro da Morte apareceram. Inferno Sight ardeu sob seus capacetes. Shannon e Hyeong liberaram a energia demoníaca que estavam retendo de uma só vez. Uma energia silenciosa sacudiu a montanha. Uma avalanche veio bem acima deles. A montanha nevada ficou presa em uma forte comoção enquanto a poeira branca voava. Shannon e Hyeong, que também treinavam como Yon-Woo, não escondiam mais suas forças. Yon-Woo também liberou sua força. Seu calor apagou a neve e criou um efeito de deserto. À medida que o vapor se aglomerava, transformava-se numa neblina que cobria as montanhas nevadas. Só então, Yon-Woo conheceu o exército de monstros. Havia cerca de 10.000 monstros alinhados como um exército humano. No entanto, cada um deles parecia diferente. Havia um leão com asas, uma quimera com rosto de elefante e corpo humano, e zumbis magros montados em feras que pareciam rinocerontes. Uma coisa que eles tinham em comum era que todos exalavam uma aura fria. Era uma aura da qual você congelaria. O vento forte ao redor deles era como facas.
Eles eram criaturas mágicas da noite, os monstros que Apophis criou. Apenas. Eles gritaram ao descobrir Yonwoo, que tinha uma propriedade completamente diferente da deles, mas era impossível entender o que eles estavam dizendo por causa da avalanche. Claro, Yondu não planejou ouvir. Sua missão era apenas varrê-los. Ele não sabia como lidaria com todos eles. Mas Yonwoo tinha uma bela carta na manga. Onda de fogo. Yonwoo puxou o Vigrid do subespaço e girou-o bruscamente. Um barulho alto e trovejante que era incomparável à avalanche e à luz e ao calor que poderia cegar as pessoas cobriu a montanha nevada.